O olimpismo é baseado numa filosofia de vida que junta esporte, educação e cultura. Os valores de excelência, respeito e amizade ligam pessoas ao redor do planeta. Uma história que vem de muito tempo e que eu, Ricardo Prado, atleta medalhista olímpico, vou contar aqui, neste Draw My Life do movimento olímpico. Os Jogos começaram por volta de 776 a.C., em Olímpia, na Grécia. No início, eram ligados a rituais religiosos de culto a Zeus, e por conta de seu caráter sagrado, até as guerras paravam durante a competição. Era chamada Trégua Olímpica. Ao longo de 12 séculos, as disputas se sucederam, sempre de 4 em 4 anos, até serem interrompidas durante o governo de Teodósio I. No ano 393 d.C., o imperador romano proibiu a realização por considerá-la um ritual pagão. Muito tempo depois, o francês barão Pierre de Coubertin, um grande entusiasta da educação através dos esportes, criou a noção moderna de olimpismo, uma filosofia que coloca o esporte a serviço da humanidade. No dia 23 de junho de 1894, Coubertin criou o Comitê Olímpico Internacional. Aliás, é por isso que nessa data é comemorado o Dia Olímpico em todo o mundo. 2 anos depois, em 1896, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi realizada em Atenas, na Grécia. Em 1914, o barão de Coubertin criou a maior representação dos Jogos Olímpicos. Os 5 anéis nas cores azul, amarela, preta, verde e vermelha, unidos sobre fundo branco, representam a união dos continentes e formam a bandeira olímpica. As cores foram escolhidas para garantir que todos os países do mundo tivessem pelo menos uma das cores de suas bandeiras nacionais representadas. Além dos anéis olímpicos, outros símbolos refletem os ideais do movimento. O lema Sitius Altius Fortis, que em latim quer dizer mais rápido, mais alto, mais forte, traz a essência da superação dos limites. A tocha é o elo entre os jogos da antiguidade e da era moderna. O fogo sagrado é considerado um elemento purificador. A chama passa por um revezamento que anuncia os jogos e transmite uma mensagem de paz e amizade. Outros símbolos importantes são o juramento olímpico, que acontece desde Antuérpia, em 1920, e o hino, que foi criado na Grécia, na primeira edição dos Jogos, e foi adotado pelo COI em 1958. Ele é executado em todas as cerimônias enquanto a bandeira olímpica é hasteada. Já são quase 120 anos dessa nova etapa da história dos Jogos, que cresceram em importância esportiva e cultural. Hoje são disputadas edições de verão e de inverno, sem falar que em 2010 aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos da Juventude, em Singapura. 2 anos depois, veio a primeira edição de inverno, realizada em Innsbruck, na Áustria. Somando tudo isso, já são 50 edições. Na primeira, em Atenas, eram apenas cerca de 240 atletas, de 14 países e 9 esportes. Em Londres, 2012, foram aproximadamente 10.500 competidores, 204 nações e 26 esportes. Bem, os próximos jogos serão os de inverno de 2014 em Sochi, na Rússia. E em 2016, chegam à América do Sul pela primeira vez, no Brasil, no Rio de Janeiro. Será uma grande festa com celebrações memoráveis, e todos estão convidados para desenhar mais uma página dessa história. Eu sou Ricardo Prado, medalhista olímpico, e farei parte dessa grande festa em 2016. Os Jogos Paralímpicos representam o terceiro evento esportivo de maior público do mundo. Um movimento novo que surpreende a todos com a superação e performance de alto rendimento dos atletas. Eu sou o Johansson Nascimento, campeão paralímpico de atletismo, e esse é o Draw My Life do movimento paralímpico. Você também vai se encantar com essa história. Os Jogos Paralímpicos têm suas origens no fim da Segunda Guerra Mundial, em uma pequena cidade na Inglaterra chamada Stoke Mandeville. O neurocirurgião alemão Sir Ludwig Guttmann, foragido da guerra, trabalhava no Centro Nacional de Lesionados Medulares de Stoke Mandeville e viu no esporte a possibilidade de reabilitar soldados atingidos em batalhas. No dia 29 de julho de 1948, enquanto acontecia a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, ele organizou a primeira competição para pessoas com deficiência do Reino Unido, os Jogos de Stoke Mandeville. A competição foi crescendo e reunindo um número cada vez maior de atletas. No início eram apenas cadeirantes, depois pessoas com outros tipos de deficiência se juntaram aos Jogos.
Na edição de 1952, uma delegação da Holanda foi convidada a participar, abrindo espaço para o surgimento da primeira competição internacional para pessoas com deficiência. Foi assim que surgiu o movimento paralímpico. Em 1960, a disputa aconteceu em Roma, na mesma cidade e ano que os Jogos Olímpicos, e foi mais tarde reconhecida como a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. O evento contou com 400 atletas de 23 países e desde então passou a se repetir de 4 em 4 anos. Para, da palavra paralímpico, significa em grego ao lado e se refere a uma competição disputada em paralelo a outra, os Jogos Olímpicos. Apesar de, desde o início, serem realizados no mesmo ano, apenas em 1988, nos Jogos de Seul, os dois eventos passaram a dividir oficialmente as mesmas cidades e arenas. Em 1989, foi fundado o Comitê Paralímpico Internacional, em Düsseldorf, na Alemanha. Hoje a sede do comitê fica em Bonn, também no mesmo país. Por um convênio entre o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional, a partir de 2004, em Atenas, o mesmo comitê organizador da cidade-sede ficou responsável pelos dois eventos, marcando uma nova fase do movimento. Hoje, os Jogos Paralímpicos representam o maior evento esportivo de alto rendimento para pessoas com deficiência. O que mais chama a atenção é a excelência dos atletas. São 12 dias de competições. Em 2016, serão 22 esportes, sendo um deles o goalball, criado exclusivamente para pessoas com deficiência visual. 2 esportes ainda fazem sua estreia nos Jogos, a paracanoagem e o paratriatlo. Serão mais de 4.350 atletas, de cerca de 170 países. E ainda vão ter milhões de espectadores vibrando com entusiasmo e energia contagiante. Enquanto os Jogos Olímpicos têm 300 eventos, os Jogos Paralímpicos têm cerca de 500. Isso porque existem muitas classes dependendo do tipo de deficiência do atleta. O atletismo, por exemplo, tem provas para amputados, cadeirantes, pessoas com deficiências visuais, pessoas com deficiências intelectuais, sendo que cada uma delas ainda tem suas próprias classificações. Esse sistema garante a igualdade nas disputas. O movimento paralímpico tem como marca os agitos, que em latim significa eu me movo. São 3 agitos, nas cores vermelho, azul e verde, que se curvam em direção ao ponto central, simbolizando a união dos atletas vindo de diferentes partes do mundo. O lema Espírito em Movimento retrata a grande força de vontade de cada atleta paralímpico. Outros símbolos importantes são a bandeira branca com os agitos e o hino. Além disso, tem a tocha e a medalha, que mudam a cada edição de acordo com o anfitrião dos Jogos. Todas essas representações refletem os valores paralímpicos: inspiração, coragem, igualdade e determinação. A excelência do movimento paralímpico inspira cada vez mais pessoas, valoriza a diversidade, contribui para uma cultura de acessibilidade e mudança de percepção quanto às pessoas com deficiência. Os próximos jogos serão os de inverno em Sochi, na Rússia, em 2014. Em 2016 é a vez do Brasil. Pela primeira vez os jogos acontecem na América do Sul e no Rio de Janeiro. Será um espetáculo inesquecível. Eu sou Johansson Nascimento, campeão mundial de atletismo e medalhista paralímpico, e convido você para desenhar mais uma página dessa história. Cerca de 2 semanas após o término dos Jogos Olímpicos de Pequim, entram em cena novos campeões mundiais e a busca pela quebra de recordes. Se esporte de alto rendimento é superação, o esporte paralímpico é a superação da superação. A importância do esporte para portadores de deficiência
torna prazerosa a reabilitação física e psicológica, melhora a qualidade de vida e amplia o círculo de amizades. Os primeiros eventos competitivos voltados para pessoas com deficiência surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros jogos foram realizados em Stoke Mandeville, onde localizava-se um importante hospital e o Centro Nacional de Lesionados Medulares, em 1948. Esses jogos são considerados um marco na história do esporte paralímpico e ficaram mundialmente conhecidos como os Jogos de Stoke Mandeville, que reuniram 16 atletas, todos veteranos de guerra. Desde então, o número de atletas em modalidades disputadas não parou mais de crescer. De 400 atletas e 20... Oh, that's an amazing shot! We're about to see the greatest Paralympian ever. And is this going to be the moment when he gets gold? Oscar Pistorius absolutely storming away. Oscar Pistorius, he's been caught, is he? Oh my goodness. So tough. I saw her on the last 100 and I was like, I'm gonna have to put my head down. I just went out there and gave it my all. My best moment was putting that gold medal around the neck of Ellie Simmons. It's just immense. Inside sometimes we feel it's gonna go right. You feel it, that everything is falling in place. We will never think of sport the same way, and we will never think of disability the same way.